vocês? Química show na área. Beleza, esse vídeo ele vai especial para os alunos, para ajudar na correção da atividade, da última atividade química orgânica, tá certo? Então vamos lá, mãos à obra, né? Vamos estudar, foco nos estudos. Seguinte, a gente vai abrir aqui a leitura, o PDF, tá? Perfeito, está aqui o PDF. Vocês receberam aí esse material, são 10 questões, não é isso? E eu vou ajudar comentando algumas questões, tá certo? Beleza, a gente também vai consultar o livro de vocês, o livro didático. Então vamos lá. A primeira questão da Universidade de Paraíba, ela trata de nomenclatura, é isso? E de acordo com a IUPAC, você vai determinar a nomenclatura dessa molécula. De cara você já percebe que ela é ramificada, perfeito? Então se ela é ramificada, nós temos o critério de escolher a cadeia principal, esse é o primeiro passo. Então, vocês vão escolher a cadeia principal. Eu já marquei aqui a cadeia principal sendo essa, em forma de U, né, ao contrário. Por quê? Porque é a que vai me dar o maior número de carbonos. Os critérios para a cadeia principal é que tiver maior número de carbonos. E aí você pode simular qualquer tipo de trajetória, mas você vai ver que essa daqui ó, é a que vai te dar maior número de carbonos. No caso, 7 carbonos. Perfeito? O segundo passo vai ser você enumerar os carbonos. Vai ser daqui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Bem, qual é o critério para definir onde começa a numeração dos carbonos? É a extremidade mais próxima do radical. Só que no caso, as duas extremidades têm a mesma distância, né? 1, 2, 3 para o radical. 1, 2, 3 para o radical. Então você vai definir aqui é porque esse lado é o mais próximo dos radicais, né? Aqui eu tenho 2 radicais, carbono 3. E se for o contrário, se esse for o 3, aqui eu só tenho um radical. Então por esse critério, o carbono 1 vai ser esse. Então você enumera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Perfeito? Bem, o que ficou de fora é o que? Ramificação, radical. Quais são os nomes deles? Aí vocês têm a tabelinha de vocês no caderno, no livro, né? Os principais, né? Esse aqui, ó, que só tem um carbono, é o metil, né? Você tem um metil aqui, certo? Você tem um radical metil aqui, outro aqui, outro aqui. Tá? E esse aqui de fora não é metil, porque tem 2 carbonos, então é o etil. E aí você vai lembrar da regra de colocar em ordem alfabética, quando se trata de mais de um tipo de radical. Sendo esse etil e os demais metil, o E vem primeiro que o M. Portanto, na hora de dizer o nome da molécula, você vai colocar primeiro o radical etil. Tá? Esse radical etil está em qual carbono? No quarto. Então vai ficar 4 etil. O carbono 3 tem 2 radical metil, né? Então fica 3, 3,3, não é isso? 3,3. E no carbono 4 tem um outro metil, então 0,4. Certo? Tá a mãozinha aqui. E no carbono 5 você tem mais um radical metil. Tá aqui, ó, 0,5. No total nós temos quantos radicais metil? 1, 2, 3, 4. Não. 1, 2, 3, 4. Por isso esse prefixo aqui, ó, tetra. Tetrametil. Certo? Fica tetra porque são 4 radicais se repetindo na molécula. Tetrametil. Então entenderam essa parte aqui dos radicais? Você coloca em ordem alfabética, etil, metil. Diz a posição do etil, carbono 4, e diz as posições dos metil. Tá? Tetrametil. E a cadeia principal, nós já dissemos, tem 7 carbonos, por isso ept. Só ligações simples, não vimos nenhuma dupla, nenhuma tripla. Então é AN. E o final é O por ser um hidrocarboneto. Perfeito? Então fica o 4-etil, 3,3,4,5 tetrametil heptano, item C. Perfeito, galerinha. Vamos para o 2. Nomenclatura de novo, tá? Então vamos trabalhar do mesmo jeito. É uma cadeia ramificada? É, professor. Tem que escolher a cadeia principal? Sim, professor. Então vamos lá. Nesse caso, a cadeia principal vai ser essa, que te dá maior número de carbonos, tá? Mas além disso tem um detalhe. Você tem aqui, ó, C dupla O. Ou seja, você tem aqui uma ramificação, um grupo, né? Desculpa, um grupo funcional.
Quando você tem grupo funcional, ele tem que estar dentro da cadeia principal, tá? Então não tem como escapar disso, ele vai ter que estar presente, tá bom? Então nós temos essa cadeia principal, né? Nesse formato aqui, tá certo? O que ficou de fora, CH3, também outro CH3 aqui, são ramificações, perfeito? Então vamos lá, enumerar. Ora, como é que a gente vai enumerar agora? Esse é o carbono 1 da direita ou esse da esquerda é o carbono 1? Bem, como agora nós temos uma função orgânica, o critério vai ser o que? A extremidade mais próxima dessa função. Então a extremidade mais próxima da função é a da direita. Por isso que esse vai ser o carbono 1. Então carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amém? Amém, né? Então vamos lá. Quais são os radicais presentes? As ramificações? Metil, né? Metil aqui no carbono 3 e outro metil no carbono 4. Então você vai ter aqui, ó, 3,4. Quantos radicais metil presentes na molécula? 2. Então é dimetil, né? 3,4 dimetil. A cadeia principal tem 6 carbonos, confere? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é X. Entre carbonos, ó, só tem ligações do tipo simples, né? Só ligações simples entre carbonos. Então é AN, tá? Professor, mas essa dupla não está entre carbonos, não entra na regra. Só entre carbonos, só simples, então infixo AN. E esse 2-ona quer dizer o quê? Quer dizer que no carbono 2, que é esse cidadão aqui, você tem algo importante, que é o quê? Uma ona, que é ona, é o sufixo para cetona. Então, você está dizendo que no carbono 2 está a sua função orgânica. Portanto, galera, o nome oficial dessa molécula é 3,4 dimetilhexan 2-ona. Perfeito? Vou falar em função orgânica, esse assunto nós vamos começar a mastigar a partir do nosso próximo roteiro de estudos, tá bom? Questão 3 vai falar do naftalina. Né? Na verdade, as bolinhas de naftalina eram utilizadas, hoje em dia eu acho muito difícil, né, você usar pelo cheiro muito forte, né? Mas enfim, tem gente que usa, né? E a naftalina, ela tem essa estrutura, tá, orgânica. Bem, vamos relembrar aqui no livro de vocês o que significa essa estrutura. Vou pegar a mãozinha aqui. Em 1865, o Kekulé ele propôs essa substância, né, com 6 átomos de carbono, cadeia fechada e com ligações duplas alternadas. Nós chamamos essa substância, que foi descoberta, de benzeno, tá? Então isso aqui é o benzeno. É uma cadeia fechada com 6 carbonos em sua composição e com 3 ligações duplas alternadas, com ligações duplas e simples alternadas, certo? Quando eu uno duas dessas moléculas, 2 benzenos, aqui ó, nesse formato, tá vendo? Eu juntei 2 benzenos numa molécula só, condensei, né, os dois, e aí você forma o conhecido naftaleno, que é o princípio ativo ali da naftalina, tá? Então aqui você tem, ó, 2 benzenos juntos, a gente vai passar a chamar de naftaleno, tá? E esses são hidrocarbonetos aromáticos, né? São os aromáticos, certo? Vocês já conhecem isso, né? Um hexano com um anel aromático você classifica como sendo uma cadeia aromática, perfeito? Diferentemente dessa, essa é uma cadeia normal, cadeia fechada normal, tá? Mas quando se tem as ligações duplas e simples alternadas dentro dessa cadeia, desse hexágono, você chama ele de aromático, perfeito? Então, voltando para a questão, vamos aqui, né? Dois benzenos unificados, né, condensados, a gente vai passar a chamar de naftaleno, tá? E a classificação é esta, é um hidrocarboneto aromático, item D, perfeito? Quarta questão, uma cadeia carbônica para ser classificada como insaturada, então notem aqui, insaturada, tá? Ela precisa ter o quê? Ora, insaturada, vocês sabem, né, a classificação das cadeias. Insaturada é quando apresenta alguma ligação dupla, uma ligação tripla.
E a saturada é quando apresenta somente ligações simples entre carbonos. Então, em saturada tem que ter uma dupla ou uma tripla. E quando se tem dupla ou tripla, obrigatoriamente aparece esse cidadão aqui, o π, ligação π, tá? Então o item B é o correto. Para ser insaturada, a cadeia tem que ter pelo menos uma ligação π entre carbonos. Ou seja, tem que ter pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Perfeito? Deu para entender? Então o item B é o correto. Quinta questão, eu fiz isso em sala, eu trabalhei com vocês, essa questão interessante, né, do NanoKit. E aí ele pergunta sobre a classificação da cadeia no sentido de tipo de carbono. Se é carbono primário, carbono secundário, terciário, quaternário. Vamos um pouquinho para mim aqui. Não sei se vocês lembram, né? Carbono primário é um carbono que está ligado a mais outro carbono. Carbono secundário é um carbono que está ligado a mais dois carbonos. Terciário, o carbono está ligado a 3 outros carbonos. E quaternário é um carbono que está ligado a 4 outros carbonos. Vocês sabem que o carbono é tetravalente, sempre faz 4 ligações. Então, se dessas 4 ligações, uma for com carbono, é primário. 2 forem com carbono, é primário. 3 forem com carbono, terciário. E se 4 forem com carbono, quaternário. Deu para entender? Show. Vamos voltar lá para o PDF. Então essa questão pergunta onde está o carbono quaternário, né? Sublinha aí, pessoal. Bota uma ênfase aí no comando da questão, tá? Que isso vai te ajudar na hora das provas, beleza? Onde é que está o carbono quaternário? A gente já fez isso em sala, né? Então vamos logo aqui ser objetivos. Bem aqui, pessoal. Esse é o carbono quaternário. O professor me explica isso. Vamos lá. Cada vértice, né? Cada inflexão é um carbono. Vocês já sabem disso, né? Na estrutura simplificada. Então aqui, ó, a estrutura de traços, né? Você tem esse carbono bem nesse vértice, nessa inflexão. E ele está ligado a 1, a 2, a 3. E lá voltando a 4. Certo? Então, está ligado a 1, a 2, a 3 e aqui a 4 carbonos. Por isso que ele é quaternário. Portanto, este carbono aqui, ele é quaternário. Então, você vai responder que o carbono quaternário, ele se encontra nas mãos. E tem A, resposta correta. Perfeito? Questão 6, você vai contar. Quando ele pede fórmula molecular, é para você extrair, né, da fórmula estrutural uma fórmula molecular. Ou seja, é para você dizer o que compõe essa molécula. Quantos carbonos ela tem, quantos hidrogênios, quantos oxigênios, quantos nitrogênios, o que ela tiver. Você vai ter que colocar em forma de fórmula molecular. Bom, então você fazendo a contagem dos carbonos, né, oxigênio é fácil porque não se esconde, está exposto, nitrogênio está exposto, só carbono e hidrogênio que ficam ocultos, então você precisa ter um certo cuidado. Fazendo a contagem, você vai ter o item B como correto, tá? 20 carbonos, 20 hidrogênios, 1 nitrogênio e 5 oxigênios. C20H20, NO5. Essa é a questão do Instituto Federal, tá? Perfeito? Questão 7 é uma questão de teoria, né? Teórica. Então vamos dar uma olhada. Rio Grande do Sul, né? Considere as seguintes afirmações. O dimetilpropano apresenta 5 carbonos em sua estrutura molecular. O propino possui 3 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio na molécula. E o eteno é o alceno mais simples. Povo meu, você está trabalhando aqui com nomenclatura, tá? Quando você vê dimetil, opa, radical, ramificação. Então eu sei que essa cadeia aqui é ramificada. E ela tem quantos radical metil? Vamos sublinhar aqui, né? Enfatizar. Quantos radical metil? 2. Perfeito? Daqui o que se segue é o que? Cadeia principal. Essa cadeia principal tem um prefixo prop, que significam 3 carbonos.
o infixo "an", que significa apenas ligações simples, e o sufixo "o", porque é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então você tem uma molécula com 3 carbonos na cadeia principal, e ligado a esses carbonos, saindo da cadeia principal, você tem 2 radicais do tipo metil. Então ela está falando aqui, ó, o dimetilpropano apresenta 5 carbonos no total. Ok, pessoal, ó, prop, 3 carbonos na principal, dimetil, 2 carbonos devido aos radicais de metil. Cada metil tem um carbono, então como são 2 carbonos metil mais prop, né, mais 3 carbonos. 2 com 3, 5 carbonos na cadeia total. Beleza? 2. O propino possui 3 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Ora, vocês são craques nisso em nomenclatura. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Prefixo, qual é? Prop, né? Quantos carbonos? 3. O infixo, qual é? 1. Significa o quê? Ligação de que tipo? Tripla, galerinha. Show! Então, se é tripla, você vai ter 2 pi e uma sigma, né? E o O significa que essa molécula é o hidrocarboneto. Então vamos lá, o que ele quer saber? Quantos carbonos tem? 3. Sem dúvida, né? Prop, 3 carbonos. 4 hidrogênios. Para saber dos hidrogênios, a gente precisa ter cuidado com essa ligação tripla, tá? Então você vai ter ali um carbono CH3 na extremidade, ligado a um carbono do meio. E aí você vai ter uma tripla. Você pode colocar essa tripla já na outra extremidade, tá? Como vai ter uma tripla e o carbono só faz 4 ligações, então você vai ter ali um carbono ligado a um hidrogênio apenas, tá? O carbono da extremidade direita ligado a um hidrogênio. Perfeito? Porque ele já tem as 3, né, com a tripla, então só precisa de mais um. O carbono do meio desse propino, ele vai ter nenhum hidrogênio. E o carbono da esquerda, da extremidade esquerda, o primeiro, né, ele vai ter seus 3 hidrogênios. Então 3 mais um lá do outro lado, 4 hidrogênios. Então está correta essa questão, tá? 4 átomos de hidrogênios, 3 átomos de carbono. Vamos para o item 3, o eteno é o alceno mais simples. Para ser um alceno, pessoal, tem que apresentar o quê? Uma dupla. Então é o hidrocarboneto que tem uma dupla. E o mínimo que você precisa para um hidrocarboneto ter uma dupla são 2 carbonos. Então daqui, ó, et, prefixo para 2 carbonos. Portanto, o mínimo que você precisa para colocar uma dupla numa molécula é ter pelo menos 2 carbonos, por isso o prefixo et. Então, de fato, o eteno é o alceno mais simples dos hidrocarbonetos. Então, quais são as afirmativas corretas? Desculpe. É o item B, 1, 2 e 3. Perfeito? Questão 8 vai ser questão ambiental, né, galera? Uma questão que trata de meio ambiente, né? Química e meio ambiente, tá bom? Aqui está falando dos impactos ambientais com relação às fontes de energia. E está falando que um dos responsáveis pelo aquecimento global é a queima dos combustíveis fósseis, tá? Que aumenta a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Ele está falando aqui especificamente do dióxido de carbono, que é o CO2. Tá bom? Bem aqui, ó, dióxido de carbono. Então, em relação a esse contexto, é correto afirmar. Vamos lá. O que a gente tem que procurar nesses itens? É o item que esteja coerente, tá? Então vamos lá, o item A. O hidrogênio é um combustível fóssil encontrado junto com o petróleo e o gás natural. E seu uso acarreta aumento no teor de dióxido de carbono. Não, pessoal, o hidrogênio é um combustível de energia limpa. Tá? Seria ideal, né, se os carros fossem movidos a hidrogênio. Então tá falso. B. A queima de carvão. Deixa eu pegar a mãozinha aqui. A queima de carvão, mineral ou vegetal, está associada a emissões de dióxido de carbono. Mas somente o carvão mineral pode conter altos teores de enxofre e contribuir para a chuva ácida. Perfeito esse, galera. Perfeito. O carvão mineral e o vegetal, eles emitem dióxido de carbono. Claro que em quantidades diferentes, mas emitem.
Aí ele faz uma restrição aqui, ó, mas somente o carvão mineral de origem mineral, tá, fóssil, pode conter altos teores de enxofre. Isso é fato, tá? Ele tem essa grande problemática com o carvão mineral, os teores de enxofre. Isso contribui para a chuva ácida? Sim, porque a chuva ácida ela pode ser formada a partir de ácidos derivados do enxofre, certo? Então, gases de enxofre, SO2, SO3, né? Então o item B está correto, tá bom? Perfeito? A gente não vai perder tempo lendo os outros, porque a gente já sabe que o item B é o correto, tá? A gente precisa correr aqui com o vídeo. Questão 9, Cefete Paraná, IF, né? O gás de cozinha, o GLP, gás de efeito petróleo, é produzido por refino de petróleo. Aí vem uma pegadinha aqui, ó. É falso afirmar que, cuidado com essas tipo de comando, ó. Falso. A US gosta desse tipo de coisa, tá? É falso, é incorreto, cuidado, que a galera lê rápido e quer marcar o correto, mas não, que é o incorreto. Então, vamos lá, sobre o gás de cozinha. É incorreto, tá vendo isso? É incorreto afirmar que a temperatura ambiente é gasoso? Sim, pessoal, ele é gasoso, né? Óbvio. Por isso que ele fica ali condicionado a um vasilhame fechado, tá? Sob pressão controlada. Letra B. Sob pressão está liquefeito dentro do bujão? Sim, né? Sim, fica liquefeito dentro do bujão. Vamos pular C, ó. D. Ele é menos denso que a gasolina? Verdadeiro. Né? A gasolina, se você lembrar da torre de fracionamento, não sei se eu vou ter alguma imagem aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, galera. Sobre o petróleo. Petróleo. No livro de vocês tem, mas eu não estou sabendo qual é a página. Deixa eu continuar procurando. Sobre petróleo. Aqui, eu acho que é nessa parte aqui. Petróleo, especificamente petróleo. Vamos lá, achei. Pronto. Vamos ver se a gente acha a torre de fracionamento aqui de destilação. Torre de fracionamento. Falando um pouquinho sobre o petróleo. Prospecção do petróleo. Tá aqui. Aqui nós temos a torre de fracionamento, tá? Aqui, nessa altura, né, aqui acima, é onde sai a gasolina. E lá na última etapa é onde sai o gás liquefeito, o petróleo, certo? Quem é mais denso? O gás liquefeito petróleo ou a gasolina? Ora, olha a composição do gás liquefeito petróleo, de 1 a 4 carbonos. Olha da gasolina, de 5 a 12 carbonos. Quanto mais átomos de carbono, mais densa, o mais denso é a substância, certo? O carbono ele tem uma influência muito grande sobre a densidade. Então, como a gasolina tem uma composição com mais carbonos, ela será mais denso do que o GLP, que tem menos carbono, né? Metade, tá? Então esse aqui vai ser menos denso e a gasolina será mais denso, tá? Vamos voltar para ver qual é a questão aqui. Entenderam? O gás liquefeito de petróleo é menos denso que a gasolina. Perfeito. Vou colocar a explicação, né? E o gás liquefeito de petróleo tem ponto de ebulição mais baixo que o querosene. Pessoal, da mesma forma, influenciado pelo número de carbonos, né, pela densidade também, você tem o ponto de ebulição do querosene a 170 graus Celsius e o ponto de ebulição do GLP a 30 graus Celsius. Tá? Então, nesse caso, fica claro que o ponto de ebulição do querosene é muito maior do que o do GLP. E o item E está correto. Tá? Como a gente não quer o correto, a gente quer o incorreto. O item C vai ser o incorreto. Ó. O GLP é formado por compostos de 5 a 6 átomos de carbono. Não, galera, o GLP é leve, tem poucos carbonos, ó, de 1 a 4. Tá? De 5 a 6 a 12 já passa a ser a gasolina, tá bom? Outros
dos compostos das frações do petróleo. Então o item C é o incorreto, pode marcar. Ainda sobre petróleo, a questão 10 vai trabalhar sobre o fracionamento. De novo, ó. Opa, vamos usar a mesma explicação, que linda, né? Então, a figura mostra aqui a torre de fracionamento da refinaria e pergunta quais são os produtos que são retirados de acordo com a numeração aqui. Então você tem o número 1 mais em cima, o 2 e o 3 aqui ao meio e o 4 embaixo da torre. Então o petróleo bruto entra após ser aquecido para dentro da torre. E você já sabe, né? Aqui em cima é o mais leve. Então vai ser o gás de cozinha, o GLP. Perfeito, né? É ele que é respectivamente. Então cuidado, vai na ordem. O 2, pela ordem, é a gasolina, de acordo com o que a gente viu aqui na explicação. GLP, gasolina. Tá? O 3 pode ser um óleo diesel, que já começa a ficar mais pesado, mais denso. Né? Pode ser um óleo diesel, óleo de aquecimento. O óleo lubrificante, tá bom? E o último, o resíduo, nós costumamos chamar de asfalto. É usado para asfalto, então o coerente aqui é marcar o item A, tá? Respectivamente, gás de cozinha, 1, gasolina 2, óleo diesel 3 e asfalto, o 4. Perfeito? Espero que eu tenha ajudado, pessoal, na explicação de vocês. Deixa eu voltar para a minha pessoa. Aqui eu. Então espero que eu tenha ajudado na explicação, elucidado aí algumas dúvidas, tá bom? E foco nos estudos. Continue se dedicando. Não é férias. É ensino à distância, né? Então a gente continua aí trabalhando na educação. Portanto, acompanhe os materiais que são enviados para vocês, tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui. Valeu. Abraço.